Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, daqui um pouquinho, né? 21 horas e 30 minutos, Grêmio e Flamengo. Jogo de volta pela Copa do Brasil. O Flamengo com aquela vantagem, já definida a sua vaga, venceu aqui por 4-0, mas aquela polêmica toda em relação à presença de público no jogo que acontece daqui a um pouco no Maracanã, o que o Flamengo conseguiu através de uma liminar no STJD. O Grêmio se manifestou, se posicionou, mas foi confirmado e teremos público nesse jogo que acontece daqui a pouco lá no Maracanã. Mas o Grêmio, na realidade, é jogo duplo com o Flamengo. O jogo que mais interessa, sem sombra de dúvida, é o jogo no próximo domingo, o jogo no Maracanã também, onde o Grêmio precisa de pontuar até para começar a sair dessa zona incômoda de zona de rebaixamento que se encontra. Bom, o Internacional com a vitória na segunda-feira diante do Ceará, jogou mal, mas venceu e subiu para a 9ª posição na tabela de classificação. Agora terá 2 jogos em Porto Alegre, começando no próximo final de semana com o Fortaleza. E aí o Internacional projetando também mais jogos aí, esses 2 jogos pontuar para subir ainda mais na tabela de classificação. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24524 da Claronet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Facebook, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo com o nosso Dois Toques, mas não só o nosso Dois Toques, mas com toda a programação da RBC TV. Essa emissora completou recentemente apenas 3 anos do ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV Digital e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 68 anos, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 108 anos GBUX, então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. E também para a Senai. Senai sempre com mensagens importantes. Preste atenção, mas essa mensagem do Senai. Para quem está no corre, tem Senai, cursos técnicos para você ir mais longe. Então acesse senairs.org.br e faça sua matrícula. Então, repetindo, acesse senairs.org.br e faça a sua matrícula. Nossos Dois Toques de hoje, começando lá pela ponta, o homem da revista Gol. Mais de quantos anos, Avelino? Vai fazer 40 anos, nossa. Nós que nem tínhamos... Hein? Que churrasco, hein? Vai ser uma festança sem parar. Mas é que eu digo. Mas abre a mão para fazer o churrasco? Com 40 anos. Bom, completando a nossa bancada de hoje, Rafael Copete e Paulo Matos. Bom, hoje é o dia do aniversário, 118 anos do Grêmio, né? Eu já parabenizei pelas redes sociais, parabenizo agora aqui também, através do presidente Romildo Bolzan, o presidente, então toda a nação gremista, todos os torcedores, jogadores, enfim, todos aqueles que fizeram história no Grêmio. A gente tem um na bancada que fez história também no Grêmio, Paulo Matos, né? Foi um dos atletas do Grêmio. Então, parabenizando a todos pelo aniversário, 118 anos, né? De glórias e conquistas. A gente tem um vídeo que foi feito pelo Grêmio, pela Grêmio TV, que a gente usa como homenagem, então, a todos os gremistas. São 118 anos do Grêmio comemorados no dia de hoje. O Grêmio nasceu da bola. Seu brasão só poderia mesmo ser o desenho daquele objeto que os fizeram percorrer as várzeas da capital aos domingos, atrás de um bom lugar para praticar um novo esporte. O símbolo do futebol e da amizade que foram o motivo da fundação do clube e sempre serão sua razão de ser. Uma
uma simples circunferência contendo acima o G. No centro, futebol. E abaixo, PA. A simplicidade persistia ainda em 1906, na clássica fotografia dos maiores campeões do Vander Price. Apesar do destaque dado à palavra futebol, os sócios o chamavam simplesmente de Grêmio. Nos jornais, as notas concedidas aos eventos esportivos ainda tratavam os clubes com formalidade social, utilizando o nome completo ou Grêmio Porto Alegrense. Depois dos anos de solitário pioneirismo junto ao co-irmão Futebol, passou a haver a necessidade de identificar e diferenciar o Grêmio dos demais clubes. E era preciso tratar o brasão como uma identidade única. O desenho foi completado com 2 linhas meridionais e 2 pequenas elipses. Costurado na camisa apenas nos anos de 1921 e 22, o escudo continha detalhes diferentes do desenho anterior, com cor dourada nos contornos e letras. Nas 4 décadas seguintes, os detalhes da logomarca iriam variar bastante, tornando difícil estabelecer um padrão por período, ainda que a marca se mantivesse sempre reconhecível, seguindo a ideia original. A atualização mais significativa aconteceu no ano de 1963. O presidente Renato Souza explicou à imprensa: o Grêmio é conhecido no mundo inteiro, porém quem visse seu emblema não o identificaria. O desenho de 1963 foi o modelo utilizado nas 2 décadas seguintes. Variações na geometria e tipografia continuaram existindo, ainda que a evolução da tecnologia gráfica tenha colaborado para reduzir o problema. As grandes conquistas no início dos anos 80 levaram à modernização do desenho. Em 1985, foram acrescidas sobre o escudo 3 estrelas, de bronze, prata e ouro. De bronze representando o título do Campeonato Brasileiro de 1981, no golaço de Baltazar. A de prata simbolizando a raça do capitão Hugo de León no título da Libertadores de 1983. A de ouro representando o show de Porta Lupe em Tóquio no título mundial de 1983. E por falar em estrela dourada, o Grêmio se tornou o primeiro clube a homenagear um atleta em sua bandeira. O brilho do lateral Everaldo, campeão mundial em 1970, permanecerá para sempre em nosso estandarte. Tal qual Lara, craque imortal, único atleta presente da letra do nosso hino. Após as conquistas dos anos 90, as estrelas passaram a simbolizar os títulos nacionais, continentais e mundial. No início dos anos 90, foi redesenhado pela primeira vez utilizando computação gráfica. Este desenho é praticamente o mesmo utilizado hoje. Foi alterado apenas em detalhes de alinhamento em 2011 para padronização da marca. Nosso escudo é uma demonstração de amor que perdura por gerações. As cores que defendemos definem nossa bravura. Nossa marca é lutar e jamais se entregar. Sempre estaremos juntos, para o que der e ver. Glórias e decepções ajudaram a construir nossa história. Uma história alicerçada em paixão. Uma paixão infinita. Grêmio, 118 anos. Tá aí então, dia comemorativo aos 118 anos do Grêmio, de muitas glórias, muitas conquistas, né? E tu, Paulo Matos, fizesse parte dessa história aí também, né? Quero só um minutinho para parabenizar esse grande clube, né? Onde eu fui formado
como atleta, como homem, né? Tenho muito a agradecer pela minha história dentro do futebol, começou ali, né? O Grêmio não passa pelo bom momento, mas é um clube espetacular, um grande clube. Todo grande clube tem os bons e os maus momentos, né? Ele não está passando por um bom momento, mas eu tenho certeza que isso é passageiro, que logo, logo o Grêmio vai estar lá em cima onde merece. Então, meu agradecimento, as minhas felicitações a esse clube, porque eu tenho muito carinho pela minha formação como atleta, como homem, e agradecer a minha trajetória profissional como atleta profissional que começou ali. Me permitir, Cadu, eu quero aproveitar, em nome da revista, em meu nome também, cumprimentar o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, a sua comissão técnica, a sua diretoria, a sua torcida, a estrela do Grêmio, né, pelo seu aniversário. O Grêmio é muito grande, o Grêmio tem história no futebol nacional, regional, mundial, então tem o nosso respeito, tem o meu respeito, é uma instituição que é consagrada no mundo inteiro, então esse aniversário que transcorreu ontem, né? Hoje, perdão. Hoje, dia 15. Hoje. Então, quero deixar aqui o meu abraço fraterno a todos os gremistas pela essa passagem que é muito importante na história do futebol mundial. O Grêmio que fez a sua história, vindo lá da Baixada, depois no Olímpico e agora na Arena, né? Passou por esses 3 pontos aí da cidade, começando lá na Arena, o Olímpico, né? Eu vivi muito aquela época do Olímpico como repórter, então convivi muito aquilo. O Olímpico deixa muita saudade para todos, né, Paulo? Mas para nós profissionais, para aqueles que, como também nós profissionais de imprensa, os profissionais da bola, os profissionais do futebol que passaram pelo Olímpico, e agora é um novo momento, né? A Arena e o Grêmio também. E como eu dissesse, esse momento ruim do Grêmio, mas é nas dificuldades, é na grandeza, e o Grêmio sempre mostrou isso aí, né? O Grêmio quando teve, não vamos falar, o Grêmio não vai rebaixar, não vai cair, está nesse momento ruim, né? Mas o Grêmio nas suas 2 vezes, ou seja, depois que caiu, voltou grande, voltou maior ainda, teve as suas grandes conquistas, né? Então, essa é a história do Grêmio. Então, parabéns aos gremistas pelos 118 anos. Cadu, deixa eu também dar o meu depoimento aqui em favor do aniversário do Grêmio. O Grêmio que eu sempre acompanhei, né, desde pequeno, pai gremista, mãe colorada, mas... Tu nasceu gremista, então? Nasci gremista. Sou gremista. Não tem por que esconder isso. Nunca escondi, sempre souberam, só que nunca reconheceram. Mas, enfim, 118 anos, sempre 118 anos, do primeiro campeão do mundo no estado do Rio Grande do Sul. Ah, mas é Copa Toyota. Gente, é o que tinha na época, tá? Então, essa dor de cotovelo, quem sente, vai sentir o resto da vida. Isso aí é coisa de torcedor. E desafio... Claro que o Grêmio é campeão do mundo, como o Inter é campeão do mundo, isso aí é... Não, eu sei, Cadu, eu sei. Tem que frisar isso aí, porque isso é coisa de torcedor. Eu sei, mas eu desafio, tá, qualquer um que conhece a história do futebol brasileiro a me mostrar um gol mais bonito que o gol de Baltazar no Morumbi em 1981, numa final de Campeonato Brasileiro. Então, por essa, por outras e outras tantas que virão, parabéns, Grêmio Imortal Tricolor. Tá certo. Comemorando, então, esses 118 anos aí da sua história vencedora e gloriosa. Bom, mas a vida do Grêmio hoje é esse jogo contra o Flamengo, né? Um jogo que, na realidade... Paulo Matos, como é que um profissional encara exatamente uma situação totalmente adversa como essa, sabendo que o possível no futebol não dá para dizer que as coisas, né, tudo pode acontecer, mas é praticamente impossível a reversão de uma situação como essa, o Grêmio na realidade vem também, e aí foi tudo também em torno dessa situação toda, sem torcida, com torcida, essa situação que o Flamengo acabou, né, conseguindo essa liminar junto ao STJD. Mas como é que o jogador sente, sabendo que vai para um jogo, vai para dentro de campo, uma situação desfavorável, um jogo que tinha perdido o primeiro jogo de volta a 4-0? Sabendo que a dificuldade é muito grande de reverter o quadro, né? Realmente, se já fosse um placar menor, já seria muito difícil. Tu imagina um placar de 4-0 no Maracanã contra o Flamengo. Ou com torcedor ou sem torcedor, isso aí também não interessa. A dificuldade vai ser a mesma. E o Grêmio vai com um time
descaracterizado, um time misto, né? Mas vai oportunizar Agora outros meninos. Agora é time alternativo, como se diz. Na tua época era reserva? Não, na minha época era... Era reserva. Não, eles chamavam de... Não, misto, era outro, eu até esqueci. Agora é time alternativo. Então, eu acho que a dificuldade que o Grêmio vai ter perante o Flamengo vai ser maior do que teve em Porto Alegre, né? Porque vão entrar jogadores que eu acho que foi acertada a atitude do treinador, porque tem um jogo muito importante, tem que dar mais ênfase e se preocupar muito com o Campeonato Brasileiro para conseguir somar pontos, para sair da zona desse que está desconfortável, que é o Z4, né? E ele já avisou, né? Que só tem um futuro ali para o Grêmio sair do Z4 lá pela 12ª rodada do retorno. Sim, por isso que eu digo, vai oportunizar jogadores que vão ter dificuldades, porque não vem jogando, não tem ritmo de jogo contra o Flamengo, contra uma grande equipe, que pode até facilitar para o Flamengo num certo modo, mas se fosse com um time titular, ou como vai com um time alternativo, como diz o Cadu, a dificuldade seria a mesma. O Flamengo ia se portar da mesma maneira que vai se portar, ou com o time titular ou reserva. Mas o Flamengo está tranquilo. O Flamengo com o time reserva não toma 1-0. A grande novidade será o David Luiz, né? E o torcedor do Maracanã, né? Davi Luiz. Estreia Davi hoje. Luiz. Estreia hoje. Olha, temos aí a escalação. Aí eu vou te dizer um negócio, né? Temos a escalação na tela. O Flamengo se vai com o misto, mas o misto fervendo, né? Nem quente. Olha, nós todos sabemos que jogo como esse de hoje à noite, Flamengo e Grêmio, todos nós sabemos que é uma incógnita sempre a participação de Grêmio e Flamengo, ou Internacional e Flamengo, considerando nossos times aqui, né? Todas as vezes que Grêmio e Internacional jogam com os times grandes lá, especificamente contra o Flamengo, a gente não tem a certeza absoluta de qual vai ser o resultado, justamente porque são dois grandes clubes que jogam aberto, e esses times, diferentemente às vezes de outros, eles têm um comportamento técnico, às vezes, que fazem a diferença, às vezes numa jogada ou duas ou três jogadas inexplicáveis, sem nenhuma expectativa que o torcedor ou o dirigente possa ter. Às vezes, num jogo desse, por que não? A gente dificilmente acredita que o Grêmio possa reverter e ganhar esse jogo. Eu acho que não vai. O Grêmio não vai passar, mas pode haver um resultado... Um resultado positivo para levar a moral. Mas é que esse jogo, a situação, ela é diferente. Isso, Avelino, dentro de uma normalidade, é evidente, mas esse é um jogo anormal, um jogo atípico, né? Um jogo que o Grêmio, né, perdeu aqui 4-0, é dado como um jogo jogado. O próprio Grêmio está vendo dessa maneira. O próprio Marcos Herrmann, o vice-presidente, após aquela derrota dos 4-0, antes dos jogos, inclusive contra a Corinthians, que o Grêmio... Ele foi bem claro, uma entrevista da Rádio Bandeirantes, que o Grêmio não tinha mais nada a ver em termos de Copa do Brasil. Aqui a preocupação exatamente era o Campeonato Brasileiro, como querendo dizer, olha, o Grêmio vai lá para cumprir tabela. E até se especulou diante dessa atitude do Flamengo, inclusive, e foi confirmado, né, de jogar com o público. O Grêmio até ameaçou, o presidente ameaçou até não ir ao Rio de Janeiro para jogar. Mas foi o que eu disse, a grandeza do Grêmio não permite isso, né? Mesmo o Flamengo se achando o dono do mundo, né? O Grêmio não... Aí que está a minha pergunta, Cadu. Essa grandeza do Grêmio não ter ido jogar não permite. A gente, inclusive, tem até... O Grêmio tentou ontem um acordo junto com todos... Existe um acordo de igualdade dos demais clubes. O Flamengo não deu bola para 19 clubes, quer dizer. Agora o STJD, o Supremo terá uma ação no próximo dia 23 que vai ser confirmado, são 7 auditores, vai ser confirmado, e aí todos, eu particularmente já sou a favor, como era contra, né, em determinado momento, em função da pandemia, mas hoje a gente vive numa situação um pouco melhor, né, e aí já nos estádios muitos, claro, com os cuidados, com protocolos, para que o público possa voltar ao estádio. Vamos ver as declarações do Nestor Rain, que é o vice-presidente jurídico do Grêmio, em relação até à tentativa dessa medida que o Grêmio com os demais clubes tentaram ontem. Olha só o que ele disse, além de ter um time poderoso, no caso do Flamengo, né,
Fora de campo, o Flamengo tem até mais força do que a CBF, olha só, hein? E os outros 19 clubes brasileiros, tanto que está prevalecendo a subversão da regra em nome do interesse do Flamengo. Tentamos via STJD e aquele dublê de presidente e menino sequer despachou o pedido dos times. Tá, viu? Isso e ele foi mais além até, né? Este moleque, a presidente, não quis receber os advogados dos clubes e nem despachou. Quis barrar a medida do Grêmio. Na sequência, ele fala, o futebol brasileiro reproduz outras práticas políticas no país. Então, estamos vivendo um clima de anormalidade, onde o infrator tem a cobertura do sistema de justiça desportiva. É preciso uma resposta séria a um time que desafia outros 19. O Grêmio não... Então, quando me falam, vem falar em liga, tiram isso de cabeça de liga, tá aqui, essa é a maior prova. Não, Cadu, liga nenhum, todos têm que pensar, tá aí, não existe liga. Não, Cadu, não existe até o momento que possa haver liga. Mas pode haver. Mas sempre vai ter um, Avelino, que vai romper. Isso é histórico no futebol brasileiro. Foi no Clube dos 13, foi depois eu me lembro, há uns anos atrás. Aliás, foi o Flamengo que iniciou, né? Até um acordo dos clubes para que não pagasse mais bicho extra da maneira que era pago. 2 jogos depois o Palmeiras estava roendo a corda. Pare com esse troço de liga, né, Tio? Não, mas a liga vai ser aí no futuro do futebol brasileiro. Não, vai ser, Cadu. Olha os grandes clubes da Europa, as grandes competições que tem na Europa, as ligas que tem nas competições internacionais, existe. Aqui nós vamos chegar um dia que nós vamos ter essa liga assim. Para isso temos que acabar com essa isonomia. Temos que acabar com essa isonomia, porque essa prioridade que se dá para o Flamengo, que a CBF, e que tu colocaste. Mas a CBF não deu, rapaz. Quem deu foi o STJD. Mas isso aí, oportunamente, um dia vai ter que acabar isso, porque não pode. É inoportuno, é inconcebível que o Flamengo tenha essa mania de querer ser o tal do futebol, o dono do futebol. 40 milhões de pessoas dão razão ao Flamengo. São os torcedores. Sim. E daí? E tu acha que é pouco? E os torcedores do Grêmio? E os torcedores mas tu acha pouco, 40 milhões? Não importa. Mas a Avelina... Vamos parar com isso. Avelina, a liga dá certo, pode até dar certo, como dissesse aí no mundo. Uma união de todos os clubes. Não, num país que não existe uma corrupção, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Liga vai dar certo como e aonde? Não tem como. Em tese, não deixa ter razão mesmo. Enquanto não mudar o sistema político do país, com certeza absoluta, a Liga vai ser... Não vamos misturar política com futebol. Não vamos misturar política com futebol. A verdade é, não viaja nessa história de Liga, já está mais do que provado. Está mais do que provado que no Brasil é impossível existir... Porque não existe união dos clubes, tchê. Não existe união dos clubes. E já teve, né? Nunca teve, rapaz. Quando fizeram o Clube dos 13 lá na frente, depois roeram a corda. O Paulo Odoni chegou. Quanto tempo durou o Clube dos 13? Quanto tempo durou? Não sei quantos anos. 10 anos, né? Depois foi até na briga do Paulo... Aí são as individuais. A briga do Paulo Odoni com o presidente Fábio Koff, que era o presidente do Clube dos 13. Mas aí eu te pergunto assim, tu acredita que não vai ter nunca a Liga no futebol brasileiro? Não tem condições, está aí a prova. Não, para um pouquinho, eu te pergunto, existe um acordo de 19 clubes, tá? De igualdade. Tá? Qual era a necessidade do seu Flamengo num jogo de hoje que tem a vantagem... Vamos lá! Se tivesse sido 0-0, se tivesse sido 1-0 para o Grêmio, se o Grêmio tivesse vencido, tivesse sido um empate, e daí? Aí o Flamengo tem uma vantagem dessa. E houve um acordo com os clubes. Aqui não teve torcida e já tinha condições, aqui já tinha inclusive liberado pelo governador do estado com os cuidados do protocolo. O Grêmio podia ter feito isso, já o Internacional também. Agora, o Flamengo se acha o dono do mundo, tio. Não, e até porque o Grêmio... E como foi isso? Em outras situações, sobre essa liga, se o Flamengo vai querer... O Flamengo e o Corinthians vão querer fazer isso. Exatamente. Mas o Clube dos 13, Cadu, só para a gente pontuar aqui, ó, foi fundado em 11 de julho de 87 e extinto em 23 de fevereiro de 2011.
Ok, Copete, mas chega um momento que daqui a um pouco do interesse, se acha o dono do mundo, acaba. Então só uma coisa, existe... Era para existir até hoje. Então existe no Brasil só 20 clubes importantes, o resto não vale nada? Não, claro que não, tia. Mas uma coisa puxa a outra. Mas a liga é feita pelos maiores, é evidente. As ligas da Europa são de quem, as ligas da Europa? Mas tudo bem, mas eles vão... A liga é uma coisa, Eles vão beneficiar só os grandes, cara. Não, mas na Europa, como é que é feito os campeonatos? É a liga dos principais campeonatos. Bom, chega lá depois. Durou 24 anos. Olha aqui, ó. Olha a torcida do Flamengo, como é que tá aí, ó. Olha a torcida do Flamengo que tá aí, ó, antes do jogo. Vamos botar... A gente tem as imagens da torcida do Flamengo, né? Olha só, olha aí, ó. Olha aí, ó. É a torcida do Flamengo, ó, lá no Maracanã. Olha aí, ó. Então, até que a morte nos separe, tá aí, ó. Olha aí, essa é a torcida do Flamengo, né? O torcedor é evidente, né? O torcedor é evidente que tá foi liberado qual o percentual do Maracanã? Eu não 40? sei qual é o percentual, eu acho que é em torno disso aí. 40%? Eu acho que no momento que por exemplo, a CBF tinha tomado uma posição que tem estados que já liberaram. Né? Aqui no Rio Grande do Sul já está liberado, com os protocolos, né? Com o número Lá em Belo Horizonte já estão jogando, no Rio, São Paulo. Eu acho que a partir de agora o campeonato... Bom, o Atlético já se posicionou também, né? Porque a Minas já vai jogar também. Vai jogar. Ou seja, a tal reunião dos 19 contra 1 para não ter público na próxima rodada do Campeonato Brasileiro corre o risco de não... Venceu um. Sem interesse. Bom, tá bom. Mas é isso aí a gente falando. Será que a rodada vai ser suspensa, né? No final de semana? Até já se aventou essa possibilidade. Existe essa possibilidade, se aventou essa possibilidade. Ou tem igualdade ou não tem, né? Ou começa a ser em todos os jogos, né? E senão, tem a possibilidade do Flamengo recuar, né? Para não ser ele o suspenso. O Flamengo está com o liminar, Copete. Enquanto não tiver do pleno do STJD, dia 23 ou 20, agora dia 23, tem... Ele pode, né? Ele está amparado na lei, Ele está amparado na lei. O pior é quem é o STJD que deu, né? Que deu e não cassou, nem foi revisar. E eu acho que era o momento, inclusive, Cadu, de os clubes se reunir, depois disso aí, exatamente de ter uma tomar uma decisão. Mas, Aveline, tu não viu aqui o pronunciamento do Nestor? Os 19 clubes foram fazer um pedido junto ao STJD, que simplesmente ignorou. Eles disseram, não, que esse acordo feito... era um outro momento da pandemia, mas dá uma igualdade. Não existe isonomia de jeito nenhum. Quer dizer, essa é a tristeza do futebol brasileiro. Quer dizer, quando não há isonomia, não há, de hipótese alguma, possibilidade de realizar uma competição que haja integridade, dignidade, respeito com os clubes e com os torcedores. Bom, vamos falar do jogo. O Grêmio com novidade no meio-campo. Está aqui o time o time do Grêmio, né, que já confirmado na realidade em relação a ontem, sem 5 titulares. O Grêmio vai com o Breno, Rafinha jogando na sua posição, na lateral direita, né, Paulo Miranda e Kahneman e Diogo Barbosa. Fernando Henrique, Matheus Sarará, que essa aí é a novidade, né, Vila Sante, Jonathan Robert, Léo Pereira e Borja. Esse é o time, o Paulo Matos, né. Mas eu acho que até uma maneira também do Filipão observar esse jogo. Lógico, observar uns dá ritmo para outros, né? Porque é um jogo que eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que o Grêmio não vai fazer o resultado para reverter. Então, coloca o Kahneman voltando a jogar é importante, o Borja que estava na seleção, entrou no segundo tempo, voltar a jogar é importante, né? Então, eu acho que é fundamental isso. Claro que vai observar alguns meninos ali, para dar continuidade a eles, para que o jogo importante do Grêmio, o jogo que vai valer mesmo para o Grêmio, é contra o Flamengo, mas pelo Campeonato Brasileiro. Sim, hoje ele está testando o Vila Sante como o Vila Sante joga na seleção paraguaia. É o jogo para isso, né? É ele fazendo aquele corredor do meio, indo e voltando, que é o movimento que ele faz na seleção do Paraguai, inclusive onde ele é capitão, né? Que é aquele meio esquerdo ali, central, onde ele vai fazer a movimentação
e armação de jogadas. Por que o Breno, goleiro, vai sair jogando hoje? Qual foi o motivo? Não é motivo nenhum. Está poupando o Chapecó para o jogo contra o Brasileiro. Eu acho que a titularidade ali, eu acho que ainda não está bem definida ainda. Tanto um quanto o outro. É que os dois são ótimos goleiros, né? Então é difícil. E o grande momento do Grêmio foi quando o Breno estava no time, né? Depois que o Breno saiu, foi para a seleção, o Grêmio não foi mais. Mas não. Não Esse foi o goleiro grande do momento Grêmio aí do também Grêmio é um com o baita Breno. goleiro e não tem responsabilidade nenhuma pela situação do Grêmio hoje. E o Renato se agarrou em Vanderlei, tinha esses dois lá, hein? Se agarrou em Vanderlei e Paulo Vitor, hein? Esse é o Renato. A escolha, né? Esse é o Renato, né? Bom, falando de Renato, vamos ver, o Renato está agora como ele quer, né? É um time milionário, que quando tivesse com um time de 40 milhões, que ele contaria que bom, mas ele está dando uma resposta. Vamos ver os números do Renato lá no Flamengo, olha só. 15 jogos, 13 vitórias, 11 por mais de 2 gols, uma derrota só. Para quem? Quem foi essa derrota? Para quem? Eu não me lembro. Para quem? 4-0 do Internacional. Olha só, quase 90% de aproveitamento, né? 48 gols pró, 11 gols sofridos e, olha, e 10, 11, quase 10 chutes para sofrer o gol. Mas é uma coisa que eu não sou advogado de defesa dele. E nem é meu amigo de anos, mas eu não sou advogado de defesa. Não se critique, né? Quando o Renato chegou no Grêmio, tinha o time do Roger. E o Renato fez uma bela campanha. E todo mundo falava que o Renato fez a campanha porque o Roger deixou o time redondinho, em cima do que o Roger tinha trabalhado. Ele aperfeiçoou, né? Certo? Aí depois, não sei qual outro clube, voltou para o Grêmio, foi a mesma coisa quando ele substituiu o treinador. E hoje no Flamengo, ele substituiu o Rogério Ceni, com o mesmo plantel. O Rogério não conseguiu desenvolver um grande trabalho com os mesmos jogadores que ele está desenvolvendo esse trabalho no Flamengo, e ele está fazendo essa campanha aí maravilhosa. Eu acho que isso aí se chama competência. Eu presumia que o... Mas ninguém tira a competência dele. Competência é saber falar a língua do jogador e protegê-lo das situações externas do vestiário. O Renato faz isso muito bem. Eu presumia, com a saída do Gerson, o Flamengo fosse perder naquele setor do meio do campo aquela qualidade técnica exuberante que o Gerson tem. E não mudou nada, né? O Flamengo continuou. O Renato só me substitui muito bem. Mas às vezes até é bom sair algumas, porque o cara ficar com muita tampinha se atrapalha, cara. Esse Michael aí, que é a reserva... Esse Michael com o Ceni não jogava. É que no Flamengo sempre dizia... No Flamengo teve aquele... Desculpa. Com o Jorge Jesus, que tinha aquela relação e tu sabe bem isso aí, né, Paulo? Aquela relação com os boleiros. Já com o Ceni não era essa relação tão assim, tu via o Gabigol saindo, mandando ele longe, essa não era. E o Renato, aquele é o técnico com competência, ele tem a competência dele, e é o amigo do boleirão, né? Cara? E a relação fica boa, é o boleiro. Né? Fica uma relação... Eles jogam por ti, jogam por ele. Isso é escola, isso era na minha época de... Isso é escola, ele aprendeu com o Valdir Espinosa. Verdade. Era parceirão também. Era o parceiro. É verdade. O time jogava por ele, era a mesma coisa. O Renato tem esse DNA aí do Valdir Espinosa. E essa relação, essa assimetria que existe entre os jogadores do Grêmio, ou melhor, os jogadores do Flamengo e o Renato, ele é tão boa, é tão próxima, que deixa os jogadores à vontade. Então os jogadores jogam bem, melhor, porque parece que não tem pressão por trás. Está dizendo o Luiz Veiga, por isso que eu gosto de botar sempre o nosso internauta, o telespectador, fazer o programa com o nosso. Luiz Veiga está dizendo, boa noite. A grande virtude do Renato é falar na mesma linguagem dos boleiros e manter o diálogo aberto no vestiário. É bem isso aí, é isso exatamente. Ó, o Juliano Brasil, boa noite, Cadu, e a todos. 10 chutes para tomar um gol. O Grêmio teria que chutar 40 para ir para os pênaltis. Vamos ver mais um aqui, o Luiz Carlos Fabrício Moraes. Cadu, o último brasileiro, o Grêmio já fez um jogo de compadre com o Flamengo em Porto Alegre. Agora o Flamengo deveria, como retribuição, não colocar público no jogo de hoje. Não, mas é que o Flamengo se acha, né? Não adianta, toda essa polêmica surgiu exatamente
Olha só, a Marta Jussara, concordo com o Cadu, esse Flamengo se acha superior a todos, agora com o Renato, lá piorou ainda mais. O JF, viu? Isso que é bom. O JF, lá no Rio de Janeiro, ele é um gremista, está nos assistindo lá no Rio de Janeiro, e ele, de que ele diz aqui, ó, ele fez uma colocação aqui, o JF. Boa noite, assistindo ao vivo e a cores aqui no Rio de Janeiro, pela RDC ao vivo, programa esportivo do maior audiência nas noites de segunda a sexta-feira pela internet com a apresentação de Cadu Oliveira e seus convidados. Hoje com meu amigo Rafael Copete, grande gremista, abraço. Grande abraço, JC. Aí ele falando do vídeo também, linda história do nosso imortal tricolor, Grêmio. A Luciana Loreto também, fazendo referência, 118 anos do Grêmio, nada mais justo que as mulheres do núcleo de gremistas estivessem participando da bancada. É verdade, as mulheres podiam estar aqui, né? Mas elas estão todas já esperando, focadas para o jogo, como todos os gremistas focados aí para esse jogo que acontece às 9h30. E já pedindo a vênia, cumprimentando o colega Rafael Copete dos Santos. Tá com a audiência, tá? A assessoria do Copete hoje está funcionando, hein? Sempre funciona, né? Sempre. Olha Muito aqui, obrigado pela audiência e confiança. Olha aqui, viu? Tu foi provocar, eu te disse, não tem nada que ver. Aí, olha aqui, ó, o Léo Rosa, aí, colorado, né? Não chora, Copete, Grêmio não tem mundial e ponto final. Ai. Era o que tinha na época. Vai dar explicação. Na época, só existia futebol em 2 continentes. Pronto. Na América do Sul e na Europa. Tá. Juntou os dois para decidir que era o melhor do mundo. Já fez seu pronunciamento, ele só deu o JF. Vero Copete, olha aqui, ó. Gol do Baltazar, o artilheiro de Deus, fez aquele golaço contra o São Paulo no Morumbi. Né? Olha aqui, ó. E aí vai. Ó, o João Carlos Ferrari Horta. Esse gremista comentando é brabo. Ainda bem que está o dono da revista Gol, que é colorado. Rafael Copete é para matar. Mas eu mato mesmo. Aí vai dormir, Copete. Eu mato a cobra e mostro o pau. Vai dormir, Copete. Eu mato a cobra e mostro o pau. Teu bico vai pro quarto. Que isso, amigo. Até o Paulo eles informam, tu tinha perguntado qual é o percentual de público no Maracanã, que foi 30%. 30% liberado. Não, acho que é 20, né? 30%, cabe em 100 mil, né? 110 mil? Não, é 150 mil pessoas. Não sei qual é. Cabe 150 mil pessoas. Não sei se o oficial. Vamos lá, tu queria saber o time do Flamengo, Copete? Então eu vou te dar o time do Flamengo e do Grêmio, tá? Vamos lá, começar pelo do Flamengo, que tinha pedido, ó. Gabriel Batista, no time do Danadinho. Tá. Mateuzinho. Tá. O Davi Luiz não vai estrear. Né? Tá. A informação era ontem, tinha vindo as condições de jogo e tudo, né? Mas talvez não tenha decidido. O Gabriel Batista, o goleiro, o Mateuzinho, a defesa, Rodrigo Caio, Léo Pereira e René. Tá? Meio campo, Thiago Maia, Andrés Pereira, Everton e Vitinho, Michel e Gabigol. Esse é o time do Flamengo. Fraco, hein? Fraco. Fraquinho, time. Time reserva. Mas eu acho que o Davi Luiz ele não tem que ficar um período, porque ele veio do Reino Unido, né, cara? Ele veio do... O William, sim, o William tá passando. Tá, mas ele veio também do Liverpool, não foi? Vamos lá, Olha aqui, foi provocar o João. O João te respondeu aqui, ó. Vai tomar 4 e dormir. Eu tenho insônia, João. Tu nem imagina, eu tenho insônia. Olha aqui, vamos lá, o time do Grêmio, tá? Olha só, o Breno, Rafinha, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Fernando Henrique, Matheus, eu já tinha dito, mas repetindo, joga junto com o Flamengo, né? Sarará e Vila Sante, Jonathan Robert, Léo Pereira e Borja. Esses são os times que jogam. No time do Grêmio, a perspectiva e expectativa é ele colocar o Vila Sante na posição original dele, como eu já havia falado aqui na seleção do Paraguai, fazendo aquele corredor do meio. E o Matheus Sarará, nós vamos ter a oportunidade hoje de ver como é que se desenvolve o tão elogiado futebol desse guri. Jogo bom, é um jogo sem muito compromisso, né, Paulo? Exato. É um jogo de experiências, né? É um jogo sem muito compromisso, é um jogo que o Grêmio vai franco-atirador. Vai dar para observar alguns e para dar... Eu não acho eu acho legal esse aí, jogo sem compromisso. Não, eu acho que é um compromisso. Primeiro que é Copa do Brasil. O Grêmio vai enfrentar o Flamengo com resultado já início
Partido com um placar adverso, grande. Mas futebol dentro das quatro linhas, claro sempre que uma não. caixinha de surpresa. O futebol, pode ter claro, Avelino, o futebol uma nada, mudança radical. nada é Pode ter impossível no futebol. Por que não Nada só que tem um detalhe. Por que não? Tu fazer 4-0 ao natural até pode acontecer. E os Agora, acidentes... por obrigação, é pior ainda. Os acidentes de percurso não acontecem toda hora. E o Grêmio, tanto é verdade que está tratando esse jogo dessa maneira, porque um disso foi dito pelo próprio... Esse é o conceito que existe dentro do Grêmio. Aqui é de frango atirador. Vai lá para cumprir tabela. O próprio vice-futebol disse, olha, não querem dizer, não tem mais o que fazer. Nosso campeonato é o campeonato brasileiro sair dessa situação. Bom, olha só, revisão do seu carro, né? Mas antes disso, antes do intervalo, ele até foi, essa entrevista coletiva foi antes da viagem, mas ele fala exatamente, o Lucas Silva, né, sobre essas duas partidas, a de hoje e aquela que é fundamental no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então ele fala sobre essas duas partidas contra o Flamengo. Nosso jogo de quarta-feira sim, um placar complicado de se reverter, mas no futebol tudo acontece. Ainda hoje uma parte só do elenco que foi para o campo, então não sabemos ainda qual o pensamento do nosso treinador para o jogo de quarta-feira, até mesmo para o jogo de domingo. Conversar a partir de amanhã, se acertar junto com o treinador e a gente tomar as melhores medidas para o jogo de quarta-feira e para o jogo de domingo. Não tenha dúvida, foi o que ele diz, é um jogo, né? Isso aí daqui um pouco, né? Vamos que aconteça. Bom, aí acontece o de melhor se você levar o seu carro para fazer a revisão na Casa Pneu. 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados. Então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055. E lá você encontra outros serviços também, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freios, tudo isso você tem lá, além, né, da troca de pneus com esse feirão de pneus permanente que você encontra lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Nesse momento, segurança, tranquilidade e ganha tempo, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. Nosso Dois Toques também para a Sanar Farmácias, que é um novo jeito de cuidar. Na Sanar Farmácia, você tem sempre aquelas, né, ofertas imperdíveis que você encontra. Ou na área de medicação ou na área de perfumaria. Para você conferir essas ofertas, vá até uma Sanar mais perto de você ou confira no site que é aí na tela aí, sanarfarmácia.com.br. Onde tem saúde, tem Sanar. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial do São José, o pilar do São José, né, o Paulo Márcio, que agora aí foi derrotado aí pelo Figueirense no último sábado. Tinha uma possibilidade ainda remota de chegar a uma classificação, mas agora é ficar ali só mais terminar um pontinho. terminar a competição honrosa, né? Porque agora não tem... Mas se manter na Série C. Tá certo? Vamos para o rápido intervalo. Fica a mensagem dos nossos patrocinadores. Voltamos em seguida aí falando do Internacional. Internacional que tem mais uma semana de treinamentos, que jogou na segunda-feira. Venceu, né? Não jogou nada bem. E o Aguirre gostou. Mas venceu e subiu na tabela de classificação. Já voltamos. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br.
Kia Sportage, design, esportividade, desempenho, economia, conforto, segurança, conectividade, espaço interno num teto solar panorâmico. Tudo isso você encontra na Kia Sportage. Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8127. Estar seguro é o primeiro passo para sentir-se bem. É por isso que há mais de 100 anos, o GBUX trabalha para proteger você e a sua família. Estamos sempre prontos para cuidar do futuro de quem você ama, em qualquer lugar do Brasil. Aproveite a segurança dos planos Vida GBUX, as vantagens da rede de convênios e viva com mais tranquilidade, sabendo que para tudo ficar bem, existe o GBUX, a proteção certa para a sua família. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Stinger, o esportivo da marca Kia, de 0 a 100 em 3,9 segundos. Motor V6 biturbo 370 CVs. Conforto para 5 passageiros com porta-mala. Este carro tu só encontra na Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8127. Stinger, Kia Sun Motors. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Clarinet, principais cidades do Rio Grande do Sul, mas ao mundo vamos ao vivo pelas plataformas digitais. Só você digitar RDC TV digital e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques de hoje com Paulo Matos, Rafael Copete e José Aveline Neto. Nossos Dois Toques para a Baidob. Lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. Mas olha só, importante, automatização residencial. Você monitora tudo pelo seu telefone, tudo pelo comando de voz. É um espetáculo. Mas não só da sua residência, da sua empresa, seu consultório, seu escritório, como você quiser. Películas para carro e para residência, um espetáculo. As películas de residência também da Baidob. O pessoal do interior tem o site, está aí na tela, baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga, 5.800. Nesse momento de segurança, tranquilidade, ganha tempo, também agende a sua ida até uma das lojas da Baidob. Está aí na tela o telefone para você fazer o seu agendamento. Para deixar o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total, então na lavagem 5 estrelas, olha. Lá você deixa o seu carro, vai buscar, né? Ou fica esperando aquele atendimento VIP, toda a equipe lá da lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz 5 estrelas, né? São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. E é diário. Se você não tem tempo durante a semana, não tem problema. Pode ser no sábado, domingo, feriado, como você quiser. Que fica aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Olha só, uma das casas mais conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é o Gruta Azul Club.
uma casa que Porto Alegre tem de melhor na noite. Um ambiente com requinte, luxo e prazer, tudo isso você tem lá. Restaurante internacional, né? Então o melhor da noite passa pelo Gruta Azul Club, noites inesquecíveis que você tem. Tá aí o telefone, o endereço, né, para você fazer até o seu agendamento, ir até o Gruta Azul Clube, completando agora 45 anos, né? E essa promoção de aniversário, sorteios, né? Sorteios surpresas que você tem lá no Gruta Azul Club. Então, vá lá, curta e passe uma noite inesquecível no Gruta Azul Club. Bom, o Internacional tem esse... Olha, o Internacional, a gente falava anteriormente nessa possibilidade, inclusive aí a CBF pediu um posicionamento dos clubes, né, em relação a essa viabilidade aí de ter a rodada de final de semana, se aliou ao Grêmio também, o Internacional, isso foram mais 17 clubes, se aliaram em relação até a possibilidade da suspensão dos jogos marcados para o final de semana, tudo em função dessa situação aí que o Flamengo provocou em relação ao público de hoje. Mas o Internacional tem esse jogo agora contra o Fortaleza, são 2 jogos em casa. O Internacional disputa um mini campeonato nordestino. Enfrentou o Sport na segunda-feira, tem se confirmada aí a rodada no final de semana, aquele que foi 5-0, né? Olha buscar a recuperação, o Fortaleza, e depois, na sequência, o Bahia, né? Bom, mas o Internacional também, o Paulo Matos, como é que eu fiz essa crítica ontem? Olha, foram 15 dias de treinamento, o Internacional venceu, que nem o Grêmio. O Grêmio Internacional tem sido aí, né, em termos de resultado, de aproveitar desenvolvimento, desempenho, tem sido sofrido. Aí trabalha 15 dias e não consegue mostrar um desempenho melhor? O jogo do Internacional foi horrível, né? Foi horrível, mas o resultado veio. O ruim é quando você faz um grande jogo, o resultado não vem. Você não soma os 3 pontos. Claro que tem que melhorar bastante, né? Teve tempo de treinamento, teve tempo para o Aguirre colocar os jogadores da maneira que ele queria, treinar o esquema que ele acha que é o perfeito para a equipe do Internacional com os jogadores que ele tem. Mas nesse jogo não se portaram muito bem, mas eu acredito que o Internacional tem muito a crescer, né? Tem que crescer, tem que melhorar, mas está somando pontos importantes. Agora, eu tenho dito, Paulo Matos, eu tenho mostrado a tabela, a gente pode ver depois a questão da tabela. Olha, tu tirando o Flamengo, tu tirando o Atlético e tirando o Palmeiras, o resto tudo são campanhas medianas. E outra... A posição do Grêmio, que é o antepenúltimo ali, até o 7º colocado, que é o Fluminense, são 9 pontos, são 3 jogos. Eu acredito que vai ser uma competição, vai ser um dos anos que vai ter, até as últimas rodadas, vai ter briga para quem vai estar no Z4, na zona de rebaixamento, porque estão muito próximos, a diferença de 6, 7 pontos, né? Então não tem aquelas equipes que dispararam, ou as que ficaram muito para trás. O Fluminense, há 3 rodadas atrás, era o primeiro fora da zona de rebaixamento. Hoje venceu 3 partidas. Se você colocar ali, tem São Paulo que está na beira, tem o Grêmio que está dentro, são equipes maiores que estão brigando para escapar dali. O Aguirre até fala exatamente isso aí. Claro que agora tem mais, né? Sobre o ideal do Inter depois desses 15 dias, mais esses 2 dias, que o Inter teve férias, na realidade, né? Ontem, terça-feira, após o jogo de segunda-feira, e hoje retomou os treinamentos. Mas ele fala qual o Inter ideal aí, depois desses dias todos de treinamento. Nós temos que continuar trabalhando e evoluindo, e eu tenho a certeza que vamos a apresentar um futebol melhor. Assim como apresentamos não somente com o Flamengo. Tivemos momentos bons, de jogos que não... para trás, de jogos que talvez não ganhamos. Acho que fizemos um bom jogo em casa com o Fluminense, onde conseguimos uma vitória também boa. Então, temos que continuar pegando confiança. Tá? Inter, para mim, está em uma etapa positiva, está tentando ser protagonista e estar nas posições que queremos. Pero Inter va a mejorar en el juego, no tengo duda ninguna. Hoy fue un juego especial, con dificultades, y no gusto de poner disculpas, pero estaba difícil aquí para jugar. La verdad es.
Tá certo, esse aí é o que o torcedor espera, né? O Inter tem esses 2 jogos em casa, jogos para pontuar e poder melhorar ainda na posição. Cadu, rapidinho aqui, só rapidinho. 3 situações que o Internacional está sendo favorável a ele. A consolidação do titular do Daniel no gol, que está há 17 partidas melhor como titular. Jogador em campo com segunda-feira. O Bruno Mendes, que não está para brincadeira na zaga, está se tornando mais titular que a próprio Victor Cuesta, e a volta do Tyson, né? O Tyson que talvez volte nesse jogo aí contra o Fortaleza no próximo, mas não está definido ainda, né? Bom, olha só, definido você tem que estar, se está pensando aí em reformar sua casa, dar manutenção ou construir, bom, aí tudo que é material de construção você tem na Ferragem Lampião. Lá você encontra tudo que você possa precisar, que você possa imaginar, de maneira presencial lá, aquele atendimento VIP, toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição, está aí o endereço da Ferragem Lampião. Agora, se der um problema aí no seu condomínio, na sua empresa, onde for, então você tem o teleentrega, estão aí os telefones também, que você recebe com toda a segurança, toda a tranquilidade, né? O material de construção da Ferragem Lampião. Lá você encontra também outros produtos, luminárias, refletores, lâmpadas LEDs, lá na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem, diz tudo que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Olha só, nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida, né? Com as promoções, né? E os produtos que ele oferece, o Banrisul. Olha essa só, a promoção é Eu Acredito, promoção Eu Acredito, Banrisul e Mastercard. Então, acesse euacredito.banrisul.com.br, cadastre-se e você concorre a R$100 mil em prêmios. Esse é o Banrisul. Então, vou repetir, você acesse euacredito.banrisul.com.br e faça seu cadastro, e aí você está concorrendo aí a R$100 mil em prêmio. Tá certo? Ô, Cadu, o Internacional ganhou com as calças e o suspensório na mão. Pô, tu é do tempo das calças na mão, hein? Não, com as calças na mão e com o suspensório na mão. Também. Do esporte. Olha, o Internacional naquele jogo estava pedindo para tomar um gol. Pediu. Mas se não fosse o esporte, não teria ganho. Mas que sofrimento, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode, rapaz? O Internacional fez o gol logo no início do jogo e até no início, até o fim do primeiro tempo, estava relativamente bem. E aí, de repente, começou a desandar e quase perdeu, o Sport fez gol. E agora tem outra. Domingo, agora, pela manhã, o Internacional vai pegar o Fortaleza. O Fortaleza é um time, não tem grandes estrelas, mas é um time certinho. Já começou, e aí, porque vamos combinar, não vai ficar nada. Já começou a começar a meio que cair também. Paulo Matos é muito difícil, né? Um time também manter fazendo uma bela campanha. Mas é o caso do Red Bull, que já perdeu para a Chapecoense em casa. Tá certo? Bom, falar em casa, vamos para lá, é a nossa casa, é a casa de todos, né? Valeu, Paulo Matos. Valeu, Copete. Nossa revista Gol, José Avelini. Eu disse que também é a nossa casa, que é a casa de todos nós, é o Barranco, né? Vamos para lá. Vamos até para assistir o jogo do Grêmio lá no Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E agora sem mais essa questão dos protocolos de horário, qualquer horário no Barranco, almoço, happy hour, janta, como você quiser, de maneira presencial, Barranco e Barranquinho. Agora, se você quiser curtir na sua casa as delícias do Barranco e do Barranquinho, você não fica privado. É só o delivery, takeaway, teleentrega, como você quiser. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Olha, e aquelas promoções, ofertas, facilidades do Jefferson Tusternal, elas são permanentes. Você não está de carro novo porque não quer. Se passar em uma das revendas, com certeza você estará de carro novo. Aí você escolhe, tem 0 km, seminovos, como você quiser. E agora também os adeptos de 2 rodas com a Suzuki São Motos. As facilidades são as mesmas. Moto para passeio, moto para trabalho, como você quiser. E a Suzuki São Motors fica na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motors. Tá certo? Tá chegando aí na sequência RDC Shopping. Olha, ofertas também que você não pode deixar passar. Logo após, na sequência, vem Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite.
Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.